Você termina de comer e sente um cansaço estranho, como se o corpo desligasse. Isso parece normal, mas pode ser um dos sinais mais ignorados de um problema silencioso. Muita gente acredita que só quem come muito açúcar tem problema com glicose. Mas a verdade é outra. Até aquele prato comum do dia a dia, pão, arroz, café, pode causar um pico no sangue. E o seu corpo pode estar reagindo agora, sem você perceber. Você termina de comer e de repente o corpo pede descanso. Não é aquele relaxamento leve. É um peso nos olhos, uma lentidão estranha, como se sua energia tivesse sido drenada em poucos minutos. Muita gente chama isso de sono normal depois da refeição. Mas o que quase ninguém percebe é que esse pode ser um dos primeiros sinais de que algo não está funcionando bem dentro do seu corpo. Esse tipo de sono não aparece por acaso. Quando você se alimenta, principalmente com alimentos ricos em carboidratos simples como pão branco, arroz, massas ou até aquele café com açúcar, seu nível de glicose no sangue sobe rapidamente. O corpo entende isso como um excesso e reage liberando insulina para tentar equilibrar. O problema é quando essa resposta vem forte demais. A glicose sobe rápido e depois cai rápido também. E é exatamente nessa queda que o corpo sente o impacto. O cérebro, que depende de glicose para funcionar, percebe essa mudança brusca como uma espécie de alerta. E o resultado é essa sensação de desligamento. Você perde o foco, sente dificuldade para manter os olhos abertos, a produtividade cai. Não é preguiça. Não é falta de disciplina. É uma resposta fisiológica acontecendo dentro de você. Agora pense na rotina. Isso acontece depois do almoço, às vezes depois do café da manhã, e começa a se repetir todos os dias. Aos poucos, o corpo entra nesse padrão sem que você perceba. Você se acostuma com o cansaço. Acredita que faz parte da vida. Mas na prática, isso pode estar mostrando que o seu organismo já está tendo dificuldade para lidar com a glicose da forma correta. E aqui está o ponto mais ignorado. Esse tipo de sono não costuma aparecer sozinho. Ele é um dos primeiros sinais de um possível desequilíbrio que, com o tempo, pode evoluir. O corpo sempre dá pistas antes de algo mais sério acontecer. Mas essas pistas são silenciosas, comuns, fáceis de justificar. A maioria das pessoas só percebe que há um problema quando surgem sintomas mais fortes. Quando o cansaço vira constante. Quando a energia desaparece ao longo do dia inteiro. Quando exames começam a mostrar alterações. Mas o aviso, ele começou muito antes. Começou nesse momento simples, depois de uma refeição comum. Por isso, o mais importante não é entrar em pânico. É observar. Se esse sono aparece com frequência, se ele vem acompanhado de sensação de peso, falta de energia ou dificuldade de concentração, seu corpo está tentando te mostrar algo. Pequenas mudanças já fazem diferença. Reduzir alimentos muito refinados, equilibrar melhor as refeições, incluir proteínas e fibras, tudo isso ajuda a evitar esses picos e quedas bruscas. No fim, não é sobre o sono em si. É sobre o que ele representa. O corpo não falha sem motivo. Ele avisa. Sempre avisa. A questão é, você está prestando atenção ou está ignorando mais um sinal silencioso? Você termina de comer, em vez de se sentir nutrido, sente o oposto. Uma fraqueza repentina, um leve tremor, às vezes até uma tontura que obriga você a parar por alguns segundos. Parece algo passageiro. Talvez você pense que levantou rápido demais, ou que está cansado. Mas quando isso começa a acontecer depois das refeições, o sinal muda completamente. Essa sensação de fraqueza não surge do nada. Ela pode estar ligada a um desequilíbrio na forma como o seu corpo está lidando com a glicose. Após comer, especialmente alimentos ricos em carboidratos simples, o nível de açúcar no sangue sobe rapidamente. Em resposta, o organismo libera insulina para reduzir esse excesso. O problema começa quando essa resposta é exagerada. Em vez de apenas equilibrar, o corpo pode acabar passando do ponto. A glicose, que estava alta, cai de forma rápida. E essa queda repentina cria um estado interno de alerta. O cérebro sente essa mudança. O corpo sente essa mudança. E o resultado aparece como fraqueza, tontura, mãos levemente trêmulas, dificuldade de concentração.
É como se a energia tivesse sido retirada de você em poucos minutos. Muitas pessoas ignoram esse momento porque ele passa. Você senta, respira, espera um pouco, e tudo parece voltar ao normal. Só que o problema não está apenas no episódio. Está na repetição. Quando isso começa a acontecer com frequência, o corpo entra em um ciclo instável. Sobe rápido, desce rápido, e você fica preso nesse padrão sem perceber. Com o tempo, isso pode afetar muito mais do que apenas aquele momento após a refeição. Sua energia ao longo do dia fica irregular. Sua disposição diminui. Atividades simples começam a parecer mais difíceis. E o mais perigoso, você se acostuma com isso, como se fosse parte da sua rotina. Outro detalhe importante é que essa fraqueza após comer muitas vezes é confundida com falta de alimentação. A pessoa sente o mal-estar e acha que precisa comer mais. E aí o ciclo se repete. Come, a glicose sobe, o corpo reage, a glicose cai, e a sensação volta novamente. Esse padrão silencioso vai se reforçando dia após dia. O corpo humano é extremamente eficiente em enviar sinais antes que algo mais sério aconteça. Mas esses sinais raramente são claros ou alarmantes. Eles são sutis, disfarçados, e justamente por isso, perigosos, porque passam despercebidos. Se você já sentiu esse tipo de fraqueza ou tontura depois de comer, vale a pena prestar atenção no contexto. O que você comeu? Com que frequência isso acontece? Como seu corpo reage ao longo do dia? Essas respostas começam a revelar um padrão que, muitas vezes, estava escondido. Pequenas mudanças podem ajudar a estabilizar esse processo. Evitar excesso de alimentos muito refinados, incluir proteínas nas refeições, não ficar longos períodos sem comer e observar como seu corpo responde são passos simples, mas poderosos. No fim, não é apenas sobre um episódio de tontura. É sobre entender que o corpo está tentando manter o equilíbrio, e talvez esteja tendo dificuldade. E quando esse equilíbrio começa a falhar, mesmo que de forma leve, os sinais aparecem. A pergunta é simples: você vai tratar isso como algo passageiro? Ou como um aviso que chegou antes do problema crescer? Você termina de comer, sente que se alimentou bem, mas pouco tempo depois, a fome volta. Não é vontade de comer por prazer. É uma necessidade quase urgente, como se o corpo estivesse pedindo mais energia imediatamente. E isso confunde muita gente. Por quê? Na teoria, você acabou de comer. Então por que essa sensação aparece tão rápido? Esse tipo de fome não está ligado apenas à quantidade de comida. Ele pode estar relacionado à forma como o seu corpo está lidando com a glicose após a refeição. Quando você consome alimentos ricos em carboidratos simples, como pão branco, bolos, biscoitos ou até refeições comuns com muito arroz e pouca proteína, o nível de açúcar no sangue sobe rapidamente. E o corpo responde liberando insulina para controlar esse aumento. O problema começa quando essa resposta é intensa demais. A glicose sobe rápido, e depois cai rápido também. E quando essa queda acontece, o corpo interpreta como falta de energia, mesmo que você tenha acabado de comer. É nesse momento que surge a fome repentina. O cérebro recebe um sinal claro: precisamos de mais combustível. E você sente isso como urgência para comer novamente. Muitas vezes, vem acompanhado de desejo por alimentos doces ou rápidos, justamente porque o corpo quer corrigir essa queda o mais rápido possível. Agora imagine esse ciclo acontecendo todos os dias. Você come, a glicose sobe, o corpo reage, a glicose cai, e a fome volta. E então você come de novo. E tudo se repete. Aos poucos, isso cria um padrão silencioso de descontrole. Não é apenas sobre sentir fome. É sobre o seu organismo entrando em um ciclo constante de altos e baixos. Com o tempo, isso pode afetar não só o seu apetite, mas também o seu peso, sua energia e sua relação com a comida. Porque você começa a comer não por necessidade real, mas para responder a um desequilíbrio interno. E aqui está o ponto mais perigoso: isso parece normal. Muita gente acredita que sentir fome o tempo todo é apenas ter um metabolismo rápido ou gostar de comer. Mas quando essa fome aparece logo após uma refeição, de forma frequente, é um sinal de que algo não está estável. O corpo humano foi projetado para manter equilíbrio.
Quando você se alimenta de forma adequada, a saciedade deveria durar por horas. Quando isso não acontece, o corpo está tentando compensar alguma coisa. Outro detalhe importante é que esse tipo de fome geralmente vem acompanhado de irritação, dificuldade de concentração ou até ansiedade leve, porque o cérebro também sofre com essas variações rápidas de energia. Por isso, observar esse sinal é fundamental. Não se trata apenas de controlar a alimentação. Se trata de entender como o seu corpo responde ao que você come. Pequenas mudanças fazem diferença real. Combinar carboidratos com proteínas e fibras ajuda a desacelerar a absorção da glicose. Evitar alimentos muito refinados reduz esses picos rápidos. E manter uma rotina alimentar mais equilibrada ajuda o corpo a sair desse ciclo. No fim, essa fome não é fraqueza. Não é falta de controle. É um sinal. Um sinal de que o seu organismo pode estar enfrentando dificuldades para manter a estabilidade. E quando o corpo começa a pedir comida logo depois de já ter sido alimentado, talvez o problema não esteja na quantidade. Talvez esteja no equilíbrio que foi perdido sem você perceber. Você termina de comer, e algo parece diferente. O coração acelera levemente, como se estivesse reagindo a alguma coisa. Às vezes é só uma sensação estranha no peito, um desconforto difícil de explicar. Não chega a ser dor. Não chega a ser algo alarmante. Mas está ali. E muita gente simplesmente ignora. Esse é um dos sinais mais silenciosos, e ao mesmo tempo mais negligenciados, que podem aparecer após uma refeição. Quando você se alimenta, o corpo entra em um estado de processamento intenso. A digestão exige energia, o fluxo sanguíneo muda, hormônios são liberados. Tudo isso é normal. O problema começa quando a resposta do organismo se torna desregulada, principalmente em relação à glicose. Após consumir certos alimentos, especialmente ricos em carboidratos simples, o nível de açúcar no sangue pode subir rapidamente. O corpo reage liberando insulina para equilibrar. Mas, em alguns casos, essa resposta vem acompanhada de outras reações internas, como a liberação de adrenalina em pequenas quantidades, principalmente quando há uma queda rápida na glicose. E é aí que o coração entra na história. Essa leve aceleração, esse desconforto estranho, pode ser o reflexo de um organismo tentando se reajustar. É como se o corpo estivesse compensando uma oscilação interna. E mesmo que o sintoma pareça pequeno, ele carrega uma mensagem importante. O mais perigoso é que, por não ser um sinal intenso, ele é facilmente ignorado. A pessoa continua a rotina, acredita que foi algo passageiro, e segue sem investigar. Só que, quando esse tipo de sensação começa a se repetir após as refeições, o padrão se forma. E padrões são sinais. Com o tempo, essas respostas do corpo podem se tornar mais frequentes. O desconforto pode aumentar. A percepção de bem-estar após comer desaparece. E o que deveria ser um momento de reposição de energia passa a ser um gatilho de mal-estar. Além disso, esse tipo de sintoma pode vir acompanhado de outras sensações sutis, leve ansiedade, inquietação, dificuldade de relaxar. Tudo isso conectado a essas oscilações internas que o corpo tenta controlar o tempo todo. O organismo humano é extremamente inteligente. Ele faz ajustes constantes para manter tudo funcionando. Mas quando esses ajustes começam a acontecer com frequência demais, é sinal de que algo está exigindo esforço além do normal. E é exatamente isso que muitas pessoas não percebem. Não se trata apenas de um coração acelerado depois de comer. Se trata de um sistema inteiro tentando manter o equilíbrio diante de estímulos que, repetidamente, fogem do ideal. Observar esse tipo de reação é essencial. Perceber quando acontece, com que frequência, após quais alimentos. Pequenas mudanças na alimentação podem reduzir essas oscilações. Evitar excessos, equilibrar melhor os nutrientes, respeitar os sinais do corpo. Mas acima de tudo, não ignorar, porque o corpo não começa com sintomas graves. Ele começa com avisos, discretos, repetitivos, silenciosos. E agora, juntando tudo, o sono depois de comer, a fraqueza repentina, a fome que volta rápido demais, o coração que acelera sem motivo claro. Isolados, parecem comuns, mas juntos, contam uma história de um corpo que está tentando te alertar antes que o problema avance.
A maioria das pessoas só percebe quando já é tarde. Quando os exames mostram alterações. Quando os sintomas deixam de ser sutis. Mas você não precisa esperar esse momento. Se você chegou até aqui, já tem algo que muita gente ignora: consciência. Agora é decisão. Você vai continuar tratando esses sinais como algo normal? Ou vai começar a observar o que seu corpo está tentando te dizer? Se esse tipo de conteúdo te ajuda a enxergar o que antes passava despercebido, acompanhe o corpo em alerta. Porque entender os sinais hoje pode evitar problemas muito maiores amanhã.